Então, a partir de agora estamos gravando. E na aula passada a gente estava falando aí sobre... Como é que é o nome? Sobre associação em paralelo, né? De dispositivos, né? Deixa essas coisas aqui. Mensagem chata, né? Cadê aí, rapaz? Cadê aí? Coisa chata. Configurações, desativar a notificação. Então a gente estava falando sobre associação em paralelo, tá? E aí vamos dar uma passadinha aqui. A gente fez a definição, né? Definimos aí o que era associação em paralelo. Distinguimos também aí da associação em série, né? Para não misturar uma coisa com a outra, saber que tem uma coisa e tem a outra. E pode... Falamos também da resistência total, né? Então, eu chamo a atenção para vocês disso aqui, né? Que é 1 sobre RT. Na verdade, a soma é o inverso da soma, o inverso da resistência total é igual a soma do inverso das resistências, tá? Então, você tem sempre esse umzinho aí em cima, que na matemática a gente chama de inverso, tá? E a gente aprendeu a calcular algumas situações aí, né? Fizemos alguns exemplos. Vimos também a calcular corrente, esse exemplo aqui. Vimos aí também o cálculo de resistência total quando os resistores são idênticos, né? Quando tem 2 ou mais idênticos, né? Vimos aí também essa regrinha aqui que se aplica apenas a 2 resistores, tá? Vimos também aqui um método que o professor Marcos Antônio mostrou pra gente. E paramos nesse exercício aqui, ó. Paramos por aqui, eu acho. Então, vamos chamar atenção para duas características aqui, né, do circuito de associação em paralelo, né? Quando você tem um circuito, na verdade, com cargas associadas em paralelo, que é a seguinte, ó, que a tensão é sempre a mesma através dos elementos em paralelo, tá? Então aqui a gente tem 2 resistores associados em paralelo e temos aqui uma fonte de 27 volts alimentando essas 2 resistências. Então esse potencial positivo aqui de 27 volts, ele aparece aqui, tá? E ele aparece também aqui, ó, segue esse caminho e aparece também aqui, o mesmo potencial elétrico. Então veja que como só tem fio desse ponto, desse terminal desse resistor até esse terminal desse resistor, só tem fio liso, que é esse pedaço de fio aqui, ó, ligando um ao outro. Então não existe queda de tensão nele, né? Então o potencial elétrico é o mesmo, tá? Da mesma forma aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem um potencial negativo dessa fonte. Esse potencial negativo chega aqui a esse terminal aqui desse primeiro resistor e ele segue também a esse segundo terminal aqui segundo terminal desse segundo resistor. Então, ou seja, os 2 resistores, tá, estão submetidos aqui a 27 volts. Tanto esse está aqui 27 volts, quanto o de cá também está submetido aqui a 27 volts, tá? Então, essa é uma das características que a gente tem, que a tensão é sempre a mesma através dos elementos em paralelo, tá? E aí, se a gente acrescentasse mais um resistor aqui, qual seria a tensão sobre esse outro resistor? Seria quantos volts aí? 27? 27 também, tá? 27. E se a gente continuar acrescentando aqui, todos vão ter 27 volts sobre ele. É isso aí que a gente tem que ver dessa primeira característica deles, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira característica, hein? Tá tranquilo. Não, professor, de boa. Então, bora continuar aí, ó. Então, a segunda característica é a seguinte, ó, que a corrente elétrica que sai da fonte, ela se divide pelos ramos em paralelo, tá? Isso que a gente falou na aula passada. Então, nesse caso, tem uma corrente saindo aqui. Espera aí só um minuto, deixa eu atender alguém. Adriano. Então, se a gente tiver aqui uma corrente saindo dessa fonte, né, corrente IS, tá? Essa corrente, ao chegar nesse ponto aqui, esse a gente chama de nó, tá? Nesse nó, a gente está juntando aqui três elementos, tá? Tá juntando aqui uma perna da fonte. Boa noite. A gente está juntando aqui uma perna desse resistor, que esse primeiro terminal aqui desse resistor, e o terminal lá do segundo resistor. Então, esse aqui chama-se um nó, tá? Esse nó, então, nó tem isso, tem a característica de juntar, onde você junta elementos, chama-se nó.
Aí pode ter só dois, né? E aí pode ter 3, 4 ou mais nós aí, né? Dependendo da situação. Nós não. Ligações nesse nó, dependendo da situação. Então, essa segunda afirmação aqui, eu disse que a corrente elétrica que sai da fonte, então ela sai daqui, esse IS, chega nesse nó aqui, ela se divide, tá? Divide uma parcela, chama-se I1, vem cá para baixo, outra parcela chama-se I2 e vai lá para frente para aquele segundo resistor, tá? Deixa eu tentar apagar isso aqui, só um minutinho aqui, porque eu desconfigurei o computador aqui, deixa eu descartar. O Acom aqui, só um minutinho. E aí eu tô sem a borrachinha para apagar. O Acom do dispositivo, atualizações. Não. Configuração da caneta. Esse botão aqui. Direito, teclado. E agora quem disse que eu lembro aqui? Apagar, mesa gráfica, apagar. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora sim. Então é isso, essa corrente sai aqui, né? Chega aqui no node, desce aqui a parte 1 e aqui segue a parte 2. E aí vai ter uma regra aqui, né, que a gente chama de... A gente vai chamar depois de ler as correntes de Kirchhoff, tá? Vai dizer que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. Mas depois a gente fala mais sobre ela. Mas aqui, a princípio, a gente vai entender dessa forma. A corrente elétrica que sai da fonte, né, ela chegando aqui nesse nó, ela se divide. Da mesma forma, nesse nó aqui de baixo, ela se junta, tá? Essa corrente 1 e a corrente 2 se somam aqui e sai, e o valor somado dela sai aqui e retorna para a fonte. Então, são essas duas características, tá? Do circuito paralelo. Todo mundo aqui, vamos fazer o seguinte, todo mundo calcula essas correntes aí, a corrente 1, a corrente 2, tá? E a corrente total desse circuito, tá? Como exercício para vocês.
E aí, alguém achou aí as correntes? R$ 54, professor. A total, você tá falando? E essa e 1 e 2? Essa aí eu fiz a R1, professor, 9. Deixa eu só conferir aqui a minha conta aqui. Mais alguém fez aí? Alexandre. O R, Fala. o R2 aí, professor, é 13,5 ampere. R2, 13,5. É corrente em R2, quer dizer. Não, R2 não. R2 é 18 ohms. E os demais aí? Alguém fez alguma coisa diferente aí? Fez a mesma coisa, não fez nada? Então, vou fazer aí, tá? Só lembrando para vocês que isso aqui é que nem andar de bicicleta, tá? Só aprende quem tenta, tá? Quem não tenta, não aprende, não. Ficar olhando os outros dar de bicicleta, você vai achar massa, vai sorrir, ficar feliz pelo outro, mas você não vai aprender, não, tá? Então, aqui é o seguinte, então a gente já falou que as tensões aqui em cada resistor são 27 volts, né? Que a tensão é a mesma para todo mundo aqui. Então, a corrente 1, né, vai ser o quê? Vai ser a tensão dividido pela resistência 1, tá? Então, vai ser os 27 volts dividido por 9 ohms. E vai dar aí 3 amperes, tá? Então, é isso aí, ó. E 2, da mesma forma, vai ser a tensão dividida Meu deu por 1,5. 1,5? Qual? Sim, 1,5 ampere. resistência 2. Vai ser esse 2. 5 ampere. 1,5 ampere. Então, vai ser Eu confundi aqui, 27 professor, na conta aqui. igual a 1,5 amperes, a 2. Pronto. E a corrente total aqui é fornecida pela fonte vai ser quem? Resistência 2 aí, professor, não é 18 não? É 18. 18. E a corrente total aqui, o IS vai ser quanto? Então, quem prestou atenção aí, basta somar, tá? Se eu somar aqui, vai dar 4,5 amperes, tá? Amperes. Ou então, né? Ou então você calcula o equivalente desses dois aqui, ó, de 18 e 9, depois vai dividir aqui 27. 27 por essa equivalente, tá? E aí vai dar a mesma coisa, e deve dar 4,5 também. Eu confundi aqui, professor. Certo. A propósito, quanto é que dá esse paralelo aí? Alguém sabe aí fazer de cabeça esse paralelo aí que a gente viu na aula passada para fazer isso de cabeça? No caso aí vai multiplicar um pelo outro, depois vai dividir pela soma das Deixa eu duas. autorizar alguém aqui. Pode ser também, mas aí de cabeça você não consegue fazer esse produto, não. Pelo menos eu acho que não, né? Não é todo mundo que consegue fazer 18 vezes 9 de cabeça, né? Não, tá. Mas tem um jeito que a gente viu que fazer de cabeça, alguém lembra? Ninguém está estudando, né? Só lembrar aí, ó, 18 dividido por 9 vai dar quanto? Vai dar 2, né? 2 mais 1 vai dar quanto? 3, né? 18 dividido por 3 vai dar 6 ohms, tá? Então essa aqui é a resposta. Então, paralelo aqui desses dois vai dar 6 ohms. Tá? Foi assim que a gente viu na aula passada, tá? Quem não lembra, depois assiste o vídeo lá.
Vamos para a questão da potência, tá? A potência no circuito paralelo, tá? Cada carga que a gente acrescenta, tá? Vamos imaginar que esse galera daqui para cá não esteja no circuito, tá? Só esteja na primeira resistência. Quando a gente tem a primeira resistência aqui, a corrente fornecida pela fonte é solicitada pela carga, tá? A carga é quem solicita. E aí vai haver aqui a dissipação de potência. E a gente vai dizer que a fonte está fornecendo potência para essa primeira carga, tá? Quando a gente acrescenta a segunda resistência, então, da mesma forma. Então, a gente já tem a primeira carga, da qual a fonte está fornecendo potência para ela, mas aí a segunda também passa a solicitar potência, tá, da fonte. Ou seja, tem a parcela de corrente que está vindo aqui para a fonte, para essa carga, sair da fonte e ir para essa carga. Então, temos uma segunda potência aqui dissipada, tá? Chama de P2. Então, a potência também é o quê? Fornecida pela fonte. E cada carga que a gente vai acrescentando, a potência é sempre fornecida pela fonte, tá? P3. Então, veja que quanto mais carga a gente tiver no nosso circuito, mais potência essa fonte vai ter que fornecer, tá? Que lembra alguma coisa para vocês? Não? Alguma coisa da casa de vocês? Não, né? Pode repetir aí, professor, Um por favor? contador? Isso aqui, essa coisa de colocando cargas aqui em paralelo, lembra alguma coisa aí? E aumentando essa potência aqui, lembra alguma coisa aí para vocês? Da casa de vocês? O uso do Benjamin? Também tem a ver. Tem a ver também. Alguém falou do contador aí, né? Se a gente pensar o ramal de entrada da coelba como sendo a nossa fonte, tá? E as cargas aqui, sejam as cargas mesmo da nossa casa, seja, sei lá, lâmpada, chuveiro, lâmpada de cada ambiente aí, vamos supor, aqui uma lâmpada de um ambiente, uma lâmpada de outro ambiente, aqui é lâmpada de outro ambiente, vamos pensar só em lâmpadas, tá? Então, à medida que você vai ligando as lâmpadas de sua casa, tá? Você está fazendo o quê? Você está exigindo mais carga lá da coelba, tá? E aí a coelba tem um medidor aí no meio do caminho, tá? Que está medindo isso aí, tá? Medindo essa quantidade de energia, de potência, na verdade, que ao longo do tempo se torna energia, né? Que a gente viu nas equações aí passadas, né? Energia é igual a potência vezes o tempo, né? E, por exemplo, eu ligo a primeira lâmpada. Aí estou consumindo, a fonte fornece certa quantidade de potência, tá? Aí a gente liga a segunda lâmpada aqui do quarto, deixa as duas ligadas. A gente sabe o que? A gente sabe por intuição que a conta de energia da gente vai vir mais alta. Vem por quê? Vem porque a fonte, que é a coelba lá, ela está fornecendo mais energia para você, está fornecendo para alimentar as duas lâmpadas. Aí você vai ligar a lâmpada do banheiro, por exemplo, e deixa ligada, junto com as outras. Então, a coelba tem que fornecer energia também para essa terceira lâmpada. Então, essa fonte, que no caso é a coelba lá, está fornecendo mais coisa para a gente, tá? Então, a gente vai tendo aí esse fluxo de potência, tá? Então, uma coisa que vocês reparam aqui, na casa da gente, tudo que a gente tem lá, praticamente tudo, vai ser ligado em paralelo, tá? Então, cada tomadinha que você tem, cada lâmpada que você tem, o chuveiro, está tudo ligado em paralelo com 127 volts lá da tomada, tá? Da tomada da coelba, né? Que a coelba fornece para vocês, tá? Então, basicamente, vai ser isso aqui, ó, todo mundo ligado em paralelo. E aí vai ter a chave aqui, né? Que vai estar em série, né? Essa chave aqui vai seccionar o circuito, tá? Essa chavezinha aqui, ó. Então, por exemplo, no caso da lâmpada, boa noite. Isso aqui seria um interruptor, tá? No caso da lâmpada, essa chavezinha aqui seria um interruptor. Então, você interrompe o caminho da corrente aqui para sua lâmpada ou fecha o caminho aí para a corrente passar para sua lâmpada. E, consequentemente, se a lâmpada está acesa, a fonte está fornecendo potência aí. E depois você vai ter, isso vai ser transformado em energia, né? E depois você vai pagar isso aí no final do mês, tá? Então é isso. Então veja aqui em casa, na casa da gente, não vai ligar em série nada não, tá? Essa coisa de colocar coisas em série aí, pode ser que você faça uma gambiarra lá, em alguma situação você usa alguma coisa em série, tá? Mas é difícil isso, tá? Deu para entender isso aí que eu falei aqui, antes que eu avance? Deu. Pronto. Então aqui temos um outro circuito, né? Esse aqui ele pede para calcular a potência dissipada
pelo circuito, a potência total. Nesse caso, vamos calcular todo mundo aí. Calcula a potência nesse primeiro resistor, no segundo, no terceiro, e depois a potência fornecida pela fonte, tá? Que é a potência total. Todo mundo resolve. Vai fazer o que, pessoal? Está escrito aqui, ó, calcule a potência elétrica dissipada no circuito total. Eu vou acrescentar aqui, ó, P1, P2 e P3 também. Calcular potência dissipada. E aí, alguém achou as potências aí? Potência 1 dá conta, hein? No caso, o valor da potência dissipada aí, eu vou pegar a corrente que eu achei na corrente 1 e multiplico pela voltagem, né? Pode ser. Pode ser V vezes corrente 1. Pode ser. 540 miliamperes. Deu quanto? 140? 540. 540 miliamperes? Tenho certeza que é Pô, amperes? miliwatts. Miliwatts, tá? Miliwatts. Pode ser aí. Alguém mais achou diferente ou igual esse valor aí? Ninguém? Pronto. Professor, o meu deu 2,7. Acho que tá errado, né? 2,7 o quê? Não, é. Ampere? Ampere não é não, porque a gente está falando de potência. Eu quero saber se é watt, se é miliwatt, se é quilowatt. Vai ser Vai.
Watts. watts. Pronto. Então vamos fazer esse primeiro aí, né? Vou fazer só o primeiro, o resto é igual, tá? Os outros três são iguais. Então, primeiro, se você não quiser calcular as correntes, tá? Para adiantar a conta, você pode usar aquela equação que a gente conheceu lá atrás, tá? Que é P é igual a V ao quadrado sobre E, tá? Então, veja que a gente usa aqui a tensão e a resistência. A tensão vai ser a mesma para todo mundo, né? Então, vai ser esses 9 volts, tá? Em todos os resistores. E a resistência vai ser a resistência de cada um aí, ó. 3, 6 e 1,5. Então, no caso do P1, né? Seria P1 é igual a V ao quadrado. E botar logo os valores aqui, vai ser 0,9 ao quadrado dividido por 3, tá? Dividido por 3. Então, aqui 0,9 ao quadrado vai dar 0, quanto? Vou fazer a conta aqui. 0,9 ao quadrado, 0,81, né? 0,81 dividido por 3, tá? Dividido por 3 vai dar aqui 0,27, tá? Então, P1 é igual a 270, né? Se quiser colocar assim, vou botar aqui a 270 miliwatts, tá? Ou então 0,27 watts também. Mesma coisa. Então P1 dá esse valor aí, ó. Potência 1. Se quiser fazer por corrente, igual o colega fez aqui, só calcular a corrente, né? A corrente aqui é quanto? Vai ser 0,9 dividido por 3, tá? 0,9 dividido por 3, né? Que é a corrente, vezes quem? Vezes o V, né? V é 0,9, ó. Então vai dar o mesmo valor ali, vai dar 270 miliwatts também, tá? Mesma coisa. Alguma dúvida aí? Então essas respostas aqui estão erradas, né? Vou apagar aqui para não gerar confusão. Então essa é a potência 1, né? E eu repeto o mesmo processo aí, ou esse primeiro processo que eu fiz aqui à direita, ou que eu fiz aqui do lado esquerdo, repitam ele para a resistência 2, né? E repitam ele para a resistência 3. E depois a gente vai calcular o quê? Calcular a potência total, né? Então a potência total, como é que a gente calcula ela? Se tiver a resistência total, né, você pode calcular isso tudo. Se tiver as 3 potências, você pode somar as 3, né? Ou mais o que aqui? Ou se você tiver a corrente total, né, e a tensão total, também você calcula. Então tem vários jeitos de calcular a potência total aqui, né? Qual o caminho que eu vou tomar aqui? Eu vou pegar as resistências, tá? Então se eu pegar essas duas resistências aqui associadas em paralelo, vocês conseguem fazer essa conta de cabeça, dizer quantos ohms vai dar essa associação em paralelo, de 3 em paralelo com 6? Dá 2. 2, pronto. Dá 2 ohms, tá? 2 ohms. Agora, 2 em paralelo, isso aqui vai ficar associado em paralelo agora, tá? Esse 2 vai só ficar associado em paralelo com 1,5, ó. Então, se a gente redesenhar ali, vai ficar aqui, ó, 2 ohms, né? Em paralelo aqui, ó, com 1,5, tá? 1,5 ohms. E ali a fonte de 0,9, né? Volts. E agora, 2 em paralelo com 1,5, como é que vocês fariam aí? Pode usar a calculadora, tá? Se quiser. Então, esses dois aqui em paralelo, tá? Eu vou colocar logo a resposta aqui, vai dar 0,857 ohms. 857. Tá? Isso, 0,857, tá? Então, para calcular a potência total, a gente pode calcular aqui em cima. Potência total vai ser o quê? Vai ser a tensão ao quadrado, né? 0,9 ao quadrado, vezes, dividido, aliás, por 0,857, tá? Então, a gente já viu que era 0,81 dividido por 0,857, tá? Então, se eu dividir isso aqui por 0,81, inverter. Então, vai dar aqui, ó, 945 miliwatts, tá? Então, é só fazer essa continha aí. E aí, estão acompanhando? Professor, esse 0,857
ohms. É a soma dos três, é? É a resistência equivalente dos três, não é soma não. Ah, Então, beleza. somar ia ficar 3 mais 6 dá 9, 9 mais 1,5 dá 10,5, né? Correto. Então, resistência equivalente. E aí, alguma dúvida? Então vamos continuar, né? Então, Professor, fala. esse 800 e... quanto lá que a gente tinha, 851. A gente fez o que com ele? Para encontrar ele, a gente fez o quê? Multiplicou pelo 9 ali? Não, fez 9 ao quadrado. O 0,81 tá falando, né? Ah, tá, 9 ao quadrado. Tá. Eu estou falando a resistência total ali que a gente achou 857. 0,857, não é 800 não, tá? Ah, zero, tá. 0,857. A gente dividiu, usou ela aqui embaixo, ela é resistência, tá? Olha a equação aqui, ó. Vou destacar aqui, ó. Essa equação a gente viu lá atrás, numa das terceira ou quarta aula por aí, tá? Então, V ao quadrado sobre R, tá? Então, o R é a resistência total aqui do circuito, então a gente vai calcular para calcular a potência total, a gente vai usar aqui a resistência total, ó. Tá? O P total vai ser V ao quadrado dividido pela resistência total. A resistência total foi esse 0,857 que a gente calculou. O P2 de quanto, professor? Não consegui raciocinar. O P2 eu não calculei não, tá? Eu não fiz aqui não. Eu deixei como exercício para vocês. Eu fiz do 6. 6 o quê? Não, do 6 aqui, o Sim. R2. E deu quanto, hein? Deu 0,135 watts. 135 miliwatts, tá? 135. E o segundo deu quanto? O terceiro lá deu quanto? Professor, meu Deus. 0,54 watts. Miliwatts. 0,54 watts ou 540 miliwatts, tá? Tem que botar os nomes devido aos bois aí, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Que é 540 miliwatts, né? Que é a mesma coisa de 0,54 watts, ó. Uma coisa diferente. Se tu disser que é 0,54 miliwatts, tá? Tu tá errando aí por 1000, deixa eu ver, 2 por 1000, tá? 1000 vezes menor. É isso. Eu coloquei 0,54 watts. Pronto. Então, bora ver se está certo esse valor de você. Então, se eu somar esse aqui com esse aqui de cima, tem que dar quanto? Tem que dar 945, ó. Tá? Vou só somar aqui, ó. 5 com 2 aqui vai dar 7, né? Aqui vai dar 8. Esse com esse aqui vai dar o 9, né? 45. Tá certo ali. Somando aí os três, tá dando certo. Tá dando 945. Então é isso, somar os três, ó, tem que dar a potência total, ó, que a gente calculou lá. Professor, tem gente querendo entrar na aula, viu, professor? Deixa eu ver se não apareceu o barulho deles aqui. Se apareceu, eu nem reparei. Então é isso, alguma dúvida? Posso continuar? Positivo. Então vamos lá, ó. Então vamos falar agora sobre divisor de corrente, tá? Só recapitulando aqui, a gente já falou antes, na associação em série, a gente falou do divisor de tensão, tá? Não sei se vocês se lembram lá. É a caneta azul aqui. Peraí que é difícil desenhar aqui. Então eu falei para vocês, quando tinha 2 resistores, ou mais mesmo, na verdade isso aqui a regra só vale para 2, né? Então, se a gente tiver 2 resistores aqui associados em série, né? A gente viu para calcular a tensão sobre um deles, tem a regra do divisor de tensão, que nesse caso seria V2, tá? Vai ser a tensão da fonte, que nesse caso aqui é E, tá? Vezes quem? Vezes a resistência que eu estou interessado, nesse caso aqui é R2, tá? R2, dividido pela soma das duas resistências, R1 mais R2, ó. Então, isso aqui era a regra, tá? Do divisor de tensão, tá? Vou abreviar aqui só para não
perder tempo escrevendo. Regra do divisor de tensão. Agora, o circuito está associado em paralelo, tá? Então, a gente tem aqui E, tá? Vamos aqui. Não, na verdade, a gente está interessado aqui. R1 e aqui R2. A gente não tem aqui a fonte, tá? A gente não tem essa fonte, mas a gente sabe que tem uma corrente I entrando aqui nesse nó, tá? E essa corrente se divide, uma parte vem para cá e 1, outra parte vem para cá, a gente chama de 2. Então, vai existir uma regra aqui para a gente calcular, parecida com essa de cima ali, para a gente calcular a divisão de corrente, tá? Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, vamos deduzir ela, né? Só um minutinho, deixa eu pegar a caneta mais grossa. Então, se a gente tiver isso aqui, né? Como é que a gente calcularia essa corrente 1? A corrente 1 é o quê? É igual a tensão, né? V1, V, né? Pode ver que a tensão paralela é a mesma para todo mundo, dividido por R1. Tá? Só que a gente não tem aqui o quê? A gente não tem o valor de V, né? A gente só conhece, aqui liga ao restante do circuito, a gente não conhece o que tem pro lado de cá, ó, do circuito, só sabe desse pedaço que tá em azul aí, ó, que é a corrente, tem um raminho ali onde a corrente entra e se divide. Com isso aqui a gente consegue calcular a tensão do circuito? Isso que a gente consegue, tá? A gente consegue calcular a tensão aqui na entrada. A tensão, assim, a expressão, né, para tensão. Primeiro a gente tem que saber o quê? Tem que saber a resistência equivalente. A resistência equivalente, tá? Vai ser o produto, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, né? Aquela equaçãozinha aí fica mais fácil de escrever aqui. Então a tensão vai ser o quê? Vou escrever aqui embaixo. A tensão vai ser a corrente, que é essa corrente que está aqui em cima, ó, vezes a resistência equivalente, tá? Então, é isso aqui, ó. Então, vamos substituir um V, né? Vou escrever aqui embaixo, ó. Substituir isso aqui, né? A resistência total. Vamos escrever isso aqui dentro, ó, no lugar de RT. Então, a tensão vai ser a corrente que multiplica R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá? Então, isso aqui é a tensão. E veja que ela está em função das variáveis que a gente conhece. A gente conhece aqui a corrente, isso aqui não, resistência, né, e resistência. E aí falta fazer o que agora? Falta substituir isso aqui, ó, que vale V, né, substituir no lugar de V aqui nessa equação, para a gente calcular a corrente 1. Então, a corrente 1, ela vai ser V, que é isso aqui tudo, né, vou copiar tudo ali, ó, I vezes R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso aqui tudo, né? Aqui agora tem esse R1 aqui embaixo, que aparece dividindo aqui, ó, R1. Vou botar um parêntese aqui só para separar. E o que a gente pode fazer? A gente vê aqui que tem o R1 aqui embaixo, tá? E tem o R1 aqui em cima. A gente pode cancelar os dois ali, ó, um com o outro. E reescrever a equação um pouco mais simples agora. I1 é igual a I1, tá? Que multiplica R2, tá? Dividido por R1 mais R2. Então é isso. Então essa equação aqui, ela se assemelha com aquela que eu mostrei para cima aqui antes para vocês, ó. É parecida com ela aí. Vamos ver o que muda de uma para outra aí. Então, se você memorizar uma, fica fácil de memorizar a outra aí também. Então, na de cima, tá? É para associação em série, tá? A primeira coisa é isso aqui, ó. Se o circuito estiver em série, a gente pode aplicar ali a regra do divisor de tensão. Então, a tensão em cima de um determinado resistor, vou colocar de outra cor aqui, ó. Tensão num determinado resistor. Espera aí, se eu desliguei o celular. Bloquear. Então, a tensão em um resistor, por exemplo, R2, vai ser a tensão do circuito, tá? A tensão que alimenta o circuito, multiplicado pela resistência que eu estou interessado em calcular a tensão, né, sobre ela, dividido aqui pela soma das duas resistências, ó. A regra é essa daqui. Se memorizar isso aqui, a gente pode vir aqui agora para o circuito em paralelo, que é esse aqui de baixo, ó.
No circuito em paralelo, o que a gente vai ter? A gente vai ter a regra do divisor de corrente, tá? Então, se a gente conhece uma corrente que entra no circuito, como está aqui, cisão, tá? E conhece as duas resistências que está ali, a gente consegue calcular a divisão de corrente, né? A corrente de cada um dos resistores, usando essa regrinha aqui embaixo. O que a regra diz para a gente? Ela diz aqui, ó, que a corrente, no caso aqui, 1, né? Eu estou supondo que eu estou calculando 1, serve também para o I2, de forma análoga, né? Vai ser a corrente total do circuito, tá? Corrente total do circuito, multiplicado aqui pela resistência que eu não estou interessado em calcular a corrente. Então, se eu estou calculando em 1, eu multiplico pela resistência que eu não estou interessado, no caso aqui é 2, tá? Segunda resistência. Dividido aqui tudo pelo total aí das duas resistências, pela soma das duas resistências. Então, essa equação aqui de baixo é a regra do divisor de corrente, tá? Vou botar aqui, ó. Regra do divisor de corrente. Um lápis mais grosso aqui. Regra divisor de corrente. Então, essa equação aí, ó. Tá? E aí, se eu quiser escrever ela para I2, também dá para fazer, né? I2 seria I2 é igual a corrente total do circuito, que é Isão, vezes a resistência que eu não quero, nesse caso agora é R1, tá? Dividido pela soma das duas resistências, R1 mais R2. Então, a gente calcularia aqui a corrente 1 ou a corrente 2 de um modo mais prático aí. Mas para isso tem que entender essa equaçãozinha aí, como é que a gente faz, como é que ela é formada, tá? Essa equação. Beleza aí? Vamos colocar um exemplo aí para vocês verem essa equação funcionando, tá? Então tá aqui as duas equações, né? Para I1, para I2, né? Só fez trocar aqui a ordem, né? Eu escrevi lá com essa corrente aqui na frente, né? Essa corrente total aqui na frente, mas o esquema é o mesmo aí, tá? Ó, tem a corrente, né? Você não conhece o que tem para cá nem para cá do circuito, só sabe a corrente que está entrando. E aí ela vai se dividir esses dois caminhos. Eu vou colocar valores, deixa eu ver se eu tenho um aqui já. Então, olha só, nesse circuitinho aqui que a gente não conhece o que tem para cá nem o que tem para cá, mas a gente sabe que a corrente que está chegando aqui são 8 amperes. Tem duas resistências, 3 kΩ e 21 kΩ. Calculei a corrente 1, né? Aqui de 1, e calculei a corrente de 2, tá? Usando a regra do divisor de corrente. Vou escrever aqui em cima, ó. I1 é igual a Isão, que multiplica a resistência que eu não quero, no caso aqui vai ser R2, dividido por R1 mais R2. I2, corrente total, vezes a resistência que eu não quero, no caso R1, dividido por R1 mais R2. Aplica essas duas equações aí e calcula essas correntes aí, enquanto eu respondo o pessoal aqui. O professor deu valores diferentes. E qual o problema? Tem que dar igual, hein? Corrente 1 deu 7, a corrente 2 deu 1. 1 que 7 o que? Ampere. Tá errado aí. Ampere? Deixa eu ver aqui, só um minuto. A I1 deu quanto? 7. 7. E a I2 deu 7 amperes, né? Fala a unidade aí. Deu 1, né? Ah, não, parece que tá certo, tá? Bora ver os demais e se acham isso aí, mas parece que tá certo. O meu é a mesma coisa, pô. Mesma coisa, né? Pronto. Uhum. Pronto.
E os demais aí, além desses dois caras que falaram aí. Boa noite. Boa. Samuel tá tentando entrar na aula e não tá conseguindo. Ele não apareceu aqui na porta aqui para mim, não. Samuel, você falou, vai? Isso. Bora ver se ele aparece aqui. Professor, Oi. pode falar um negócio sobre a prova? A prova? É, a atividade que o senhor passou? Deu 7 em pé também. Deixa para falar no final. Por Certo. favor. Aí você me lembra, se não esqueça também. Tá certo. Todo mundo achou 7 e 1, foi? Eu concordo também. Eu achei 7 e 1 aqui. Tá certo. Corrente 1, 7 e corrente 2, 1 a pé. Tá bom, todo mundo tá achando igual, não vou nem corrigir, tá? Porque a resposta é essa aí mesmo. Essa daqui, deixa eu ver, sabendo que R1 é o dobro de R2, tá? Essa aqui bora fazer não, tá? Vamos pular essa aqui. Essas questões é muito algébrica, sem número assim. Você pode se confundir aí. É melhor pegar os numéricos para vocês. Então vamos fazer o seguinte agora, tá? Então aqui lá foi a divisão de corrente. Vamos falar agora sobre associação de fontes de tensão em paralelo, tá? Então as fontes de tensão, tá? Elas podem ser conectadas em paralelo, desde que tenha a mesma tensão, tá? Então eu só posso colocar em paralelo se tiver a mesma tensão. Então tá aqui, por exemplo, tem duas fontes aqui, uma de 12 e outra de 12 volts. E eu chamo esses terminais aqui de A e B. Nesse caso aqui, qual seria a tensão entre A e B? 24 volts. 24. Alguém acha que é diferente aí? Se ela for diferente, tem um curto-circuito, né, professor? Não, primeiro vamos pegar esse caso aqui. Eu estou falando que tem um de 12 e outro de 12. Qual a tensão aqui? O VAB ali vale quanto? O rapaz ele falou que é 24 volts. Todo mundo concorda com ele? Ou discorda? Ou alguém discorda? Aí, basicamente, É, ela não, seria das 12, mas fontes. seria ter o dobro do tempo de produção, né? Peraí, quem vai falar nisso aí? Alguma outra pessoa falou aí, falou o quê? Eu não entendi. Falei a soma das duas fontes, professor, aí dá 24. Mas não vai ser a soma das duas fontes, não, tá? Tá todo mundo enganado aí. Qual o tempo que dobra? A 12, tensão, pessoal. a tensão vai ser 12, tá? A tensão aqui vai ser 12 volts, tá? 12 Porém, o volts. tempo dela vai ser dobrado. Isso, não é o tempo dela que dobra, não, tá? É outra coisa que dobra e pode ser que resulte na dobra do tempo, pode ser, tá? Então vamos ver aqui qual o motivo disso ali, né? Deixa eu desenhar aí no outro programa aqui, fica melhor. Então a gente tem aqui duas fontes, tá? Uma de 12 volts, tá? 12 volts. E aqui temos outra fonte também de 12 volts. A gente está sempre acostumado a olhar as fontes, tá? Pela única característica, que é, se ela é fonte de tensão, a gente olha sempre para a tensão dela. Mas além da tensão, ela tem uma segunda característica aqui, tá? Que é dada, tá, em ampere-hora, tá? Vai ser a corrente que ela consegue suportar ali durante de tantos amperes durante 1 hora. Então se a gente pegar, deixa eu pegar alguma aqui na internet só para ilustrar. Deixa eu ver. Bateria de 3.7 volts, né? 2000, deixa eu ver. Vou pegar uma qualquer aqui e ver se tem a informação que a gente precisa. Aqui tem, ó. Opa. Então tá dando para ver aí? Onde tá o mouse aí, ó. Então essa bateria aqui está dizendo que é de 3.7 volts, 8.800 miliamperes hora, tá? Então essa segunda informação aqui, geralmente as pessoas passam batida aí nas fontes, tá? Então vamos pegar aquela ali, vamos botar aqui aqueles 3,7 volts, né? E aqueles 8.800 miliamperes hora, ó.
Se eu convertesse esses 8.800 miliamperes-hora em ampere-hora, ficaria quanto? 8.8. 88. 88, né? 8.8. 8.8, tá? 8,8 amperes-hora. Tá a mesma coisa disso aqui, ó. Bora escrever aqui. 8,8 amperes-hora. E por que que a mesma coisa, tá? Se eu escrever 8.800 miliamperes-hora ou 8,8 ampere-hora, é a mesma coisa. E por que que o cara coloca em 8.800? Para dar sinal de volume. Isso, para dar ideia de que é maior, né? Dizer que é uma coisa grande, tá? Mas no fundo é a mesma coisa do 8,8. Se eu falar que é 8,8, o cara acha meio xoxinho, mas falar que é 8.800, aí o cara, agora é massa. Né? Ele não sabe que tem um milli antes ali para poder compensar isso aí, né? Então, cada bateria dessa, ela consegue fornecer corrente com essas características aí, ó, de tensão e de corrente, tá? Ali é máxima, tá? Não vá pensando, tá? Deixa eu frisar isso aqui, né? Não vá pensando que qualquer carga que eu colocar aqui, que a bateria está fornecendo 8,8 amperes-hora, não. Ele está dizendo o quê? Está dizendo se eu colocar uma carga, tá? Aqui, e essa carga demandar 8,8 amperes, tá? Essa fonte vai conseguir fornecer, trabalhar aí até 1 hora, tá? Durante 1 hora, tá? Se a fonte pedir menos carga, solicitar menos corrente, né? Vamos supor que solicita aqui, sei lá, 1 ampere. Certamente que esse tempo aqui agora, até descarregar os 8,8 lá, vai demorar mais, tá? É o que o cara falou do tempo aí, tá? Então, esse tempo, esse suposto tempo estendido, se estende por quê? Se estende porque estou usando uma carga aqui, né, que exige menos do que a bateria, menos do que como é que é o nome? Espera aí que eu vou fazer para ficar mais claro aqui. Deixa eu colocar uns valores aqui, espera aí. Vamos pensar o seguinte, a gente está com essas duas baterias aí de 3,7 volts e a gente colocou uma carga aqui, tá? Essa carga que a gente não sei qual é, mas a gente sabe que a corrente que ela está demandando aqui vai ser uma corrente de 8,8 amperes-hora. Quanto tempo essas duas fontes ligadas em paralelo aqui, elas vão colocar só uma fonte primeiro. Coloca só uma fonte. Se eu tiver só uma fonte aqui, quanto tempo essa fonte vai conseguir alimentar essa carga com essa corrente aí? 2 horas e alguns minutos. 2 horas? Já tirou 2 horas aí? 1 hora. 1 hora. Vai ser 1 hora, tá? Vai ser 1 hora, certo? Vai ser 1 hora. Veja que eu fiz o quê? Eu coloquei a minha carga solicita essa corrente, eu coloquei uma fonte, dura 1 hora. Só que aí o cara faz um trabalho, poxa, se esse negócio ficar descarregando de hora em hora, para eu ter que carregar de novo essa bateria, não vai dar certo. Fazer o que? Colocar mais uma. Colocar mais uma paralela aqui, ó. 3,7 volts e 8,8 amperes-hora. E agora, quanto tempo vai durar esse conjunto aqui? Com essa, solicitando aquela... 2 horas. Pronto. Agora passa para 2 horas. Então é isso. Então, veja que a gente pode acrescentar quantas a gente quiser aqui, desde que tenha a mesma, né? Para poder aumentar aqui o tempo de vida, o tempo sem gás a recarregar essa fonte, né? Isso aqui tudo vai ser nossa bateria, ó. Nosso pack de bateria, né? Tá? Então, mas qual o problema de eu colocar muito aqui, muitas baterias? Tem algum problema? Não, seria só o peso, né? Tem um peso e tem mais o que aí? O efeito... Esse nome agora. Efeito Joule, quer dizer? Isso. Vai ter o calor também. Se essas baterias produzir calor, vai ter esse calor. E vai ter outra coisa, outro ponto importante também, tá? Que é o custo, tá? Que é o custo disso. Quanto mais bateria, pensa no notebook, por exemplo. Se você colocar muita bateria no notebook, vai ter o peso, igual vocês falaram, pode ser que ele aqueça mais e vai ter o custo também nesse notebook, vai ficar muito caro. E aí tem que dar. Eu pensei no custo, velho. Eu pensei, mas você não tem falei. que dosar isso aí, você tem que saber ali. Vou colocar uma certa quantidade de bateria que não fique muito caro o produto, né, digamos assim, mas que dê para usar num tempo razoável lá para aquela corrente demandada, tá? Então, é uma possibilidade.
Outra possibilidade também é trocar essas cargas aqui por cargas mais econômicas, tá? Cargas que demandem menos corrente, tá? Então, por exemplo, vamos baixar isso aqui, ó. Vamos supor que agora eu coloquei uma carga aqui, né? Eu modifiquei essa carga, alguém fez alguma melhoria lá, a gente colocou aqui agora equipamento que consuma menos, tá? Como se fosse lâmpada. Pensa que você trocou uma lâmpada incandescente por uma lâmpada LED, por exemplo, agora, né? Então, o que vai acontecer? Então, a gente, vamos supor que esteja, nosso exagero aqui, né, que ela esteja aí com 12 mA. corrente. 2 ampere não, a carga ela demanda amperes, tá? Uma ampere é a bateria, tá? É a bateria. Então, a carga aqui esteja demandando 2,2 amperes, tá? E aqui eu só tenho uma bateria. Quanto tempo que essa fonte aí vai aguentar aí? Até se descarregar. 4 horas? Então, vai funcionar aí por 4 4 horas. horas, né? Então, vai funcionar agora por 4 horas, tá? E aí você pode pensar, agora eu colocar mais um aqui já dobra o tempo, né? Já vai virar o quê? Vai virar 8 horas, né? Vou colocar mais um em paralelo aí. Então é isso. Então a gente pode associá-las em paralelo desde que tenha a mesma tensão. E outra coisa, além da tensão, é interessante que as lâmpadas sejam do mesmo fabricante, tá? Vamos supor que um fabrica um aqui para 8.800 miliwatts, miliampere-hora. Outro já fabrica outro aqui para 6.600 miliampere-hora, tá? O que pode acontecer aí no meio do campo aí? Roubar carga? Roubar carga não vai não, tá? Alterar a carga. Mas é o seguinte, essa daqui vai descarregar primeiro, tá? Ela vai descarregando, essa aqui descarrega primeiro, essa aqui ainda tem 2.200 miliamperes aqui ainda, ó, para ir fornecendo lá para a fonte, tá? Então não vai ter o mesmo efeito combinado de 8.800 com 6.600, não vai ser, digamos, aquela conta direta que a gente fez aqui, ó, 4 horas, depois vira 8 horas, não. Então vai ser um número entre 4 e 8, tá? Um valor entre 4 e 8, precisaria calcular aí. Aí seria onde teria o curto, professor? Não, tem curto aqui ainda não. O curto já vem daqui a pouco. Então é isso, deu para entender até? Adriano quer trabalhar. Nesse caso aí, a bateria com menos valor, ela não igualaria com a de maior, por exemplo, a de 8.800. Se eu colocasse uma de 6.600, ela não ficaria igual, não, né? Não é no caso da corrente que a gente viu lá, fonte de corrente que a gente viu lá, né? Não é igual, não. Não, na verdade a gente não viu fonte de corrente ainda não. Você viu que você fez a disciplina anteriormente. A gente não falou disso ainda não, tá? Professor, mas só que já viu aqui agora, fala. Eu tenho que responder. Eu tenho uma dúvida. Peraí, deixa eu responder primeiro, né? Ah, desculpa. Então, o que você pergunta? Como eu ia falando, assim, a pergunta de Valsa é o quê? Se eu colocar as duas em paralelo, se uma não carrega a outra, digamos assim, né? Como se passem algumas cargas dessa para de cá. Não, tá? Isso aqui é a capacidade de carga dela. A carga, essa que poderia transferir uma para outra, seria a tensão dela, tá? Se for tensões diferentes, tá? Poderia ser que uma tenda a transferir a tensão potencial elétrico para o outro. Mas aqui não, aqui é a capacidade de carga, é diferente, pai. É parecido, digamos assim, mas é diferente, tá? Mas é diferente. E nesse caso aí, só se fosse tensão. Só se fosse a tensão, que é o que a gente vai falar agora. Se a gente colocar duas de valores diferentes em paralelo, o que acontece, tá? Ah, tá. Entendi. Pronto. E aí, quem ia fazer a pergunta aí, quem era? Desculpa, pensei que o senhor tinha respondido. A minha dúvida era o controle. Ele tem, digamos, 4 pilhas, 2 pilhas, 2 baterias. Se tirarmos umas, no caso tiver 2 e tirarmos uma, ele não funciona. Aí eu queria entender por quê. Algum colega consegue responder por quê não funciona? Porque precisa da conexão das duas para poder funcionar. A carga não passa se não passar pelas duas. É como se estivesse cortando o fio. E qual tipo de ligação que tem aí? Alguém sabe dizer? Ela tá em série, né, professor?
ela está em série, tá? Que é diferente dessa aqui que a gente está falando. Essa a gente falou dessa pilha aí lá na aula de série, tá? Eu desenhei rapidinho, eu estou desenhando aqui agora, tá? Para vocês, para dizer que as duas estão em série, né? Aqui vai ser o negativo e aqui vai ser o positivo, tá? As duas estão ligadas em série nessa chapinha, onde tem a molinha lá no controle, tá? E aí a ideia é diferente aqui do que a gente está falando. Entendi. E aqui está paralelo. Vamos colocar Professor, agora... Fala. O curto acontece quando a resistência não dá conta, né? Qual a resistência? A resistência aqui, no caso do circuito, não dá conta. A carga, essa aqui está na carga aqui? Sim. Não, essa daqui, coitada, essa aqui não tem nada a ver com o que está acontecendo lá não, tá? Essa aqui ela só faz demandar a corrente de quem está lá. Agora, se o daqui vai dar curso, não é outra história, a gente vai falar agora. Okay. Olha só, vamos colocar aqui duas fontes de valores diferentes. Vou colocar aqui 10, né? 10 não, 12 volts, que é manjado. Colocar 12 de um lado aqui e colocar 9 volts aqui, ó. Essa aqui é a bateria de carro e aqui você tentou ligar em paralelo com aquelas bateriazinhas de 9 volts, aquelas quadradinhas, tá? E o que acontece? Quando você liga logo aqui, já vai dar logo um estouro, tá? Por quê? Vou abrir esse caminho aqui em cima. Deixei ele aberto aqui só para a gente entender. Então, se aqui é a nossa referência, tá? Os dois estão ligados a esse ponto, o terminal negativo de cada uma das fontes está ligado a essa referência. Então, vamos dizer que aqui é 0 volt, né? Se aqui é 0 volt, se a gente seguir por aqui, isso aqui vai ser uma elevação de tensão de 12 volts, a gente vai ter 12 volts nesse terminal aqui de cima, ó, nessa bolinha lá de cima. Tá? Se eu seguir o mesmo caminho aqui agora, aqui é 0 volts, vou seguir agora pela fonte de 9. Significa que é 0, né? Ou 9, aliás. Elevação de 9 significa que eu tenho 9 volts radical. 9 volts. Aqui é A e aqui é B. Eu pergunto a vocês, qual é a tensão AB desse desenho aí de cima? 3 volts? Então vai ser 3 volts. Vai ser a tensão de VA, né, menos VB. Então vai ser 12 menos 9, que vai ser 3 volts. 3 volts, tá? Então pronto, você tem aqui uma diferença de potencial de 10 volts. Isso aqui funciona como se fosse o quê? Como se fosse uma bateria, tá? De 3 volts ali, ó. Uma polaridade positiva lá e negativa para lá. De 3 volts. E se eu pegar os dois terminais de uma bateria ali, juntar um com o outro ali, vai acontecer o quê? Aí vai dar o curto-circuito. Aqui é um curto-circuito. Então, da mesma forma aqui embaixo, se eu pegar um pedaço de fio, juntar esse cara com esse aqui agora, ó, em roxo aí, significa que isso aqui é um curto-circuito. Então, um curto-circuito numa fonte de 3 volts. Basicamente isso que está acontecendo. Aí, professor, não sei se é mais ou menos isso, um vídeo que tem lá no aula, e que mostra o cara quando ele vai acertar a linha, ele tem que igualar o potencial, né? Não, aqui a gente, na verdade, não é igual ao potencial. Na verdade, se fosse o circuito de cima, que você poderia botar uma resistência aqui para ele, né? Para limitar a passagem da corrente aqui, né? Então, da mesma forma, você poderia colocar uma resistência aqui, ó, para limitar a passagem da corrente e automaticamente já teria uma queda de tensão. Essa queda de tensão seria de 3 volts em cima desse resistor. E esse resistor dissiparia potência ali, tá? Mas, entendi. Tá? Então, é isso que acontece aí. Tá todo mundo entendendo, hein? Então, se eu colocar um resistor aqui, tá? Esse resistor vai cair 3 volts em cima dele, e aí eu consigo funcionar o circuito com essas duas baterias diferentes, uma bateria de carga e uma bateriazinha de 9 volts. Mas aí vem outra pergunta, e quantos volts eu tenho sobre a carga aqui, ó? Vai ser 12 ou vai ser os 9? 9, tá? Aqui vai ser 9 volts, tá? Só olhar aqui, ó, o 9 já tá aqui, ele chega para cá, e dos 12 aqui, 3 vai cair em cima da resistência, tá? E os 9 que sobram seguem lá para frente, tá? Tem uma possibilidade, é um arminho, na verdade, isso aqui, né? Não é interessante fazer isso. Mas, na verdade, isso aqui já não tá mais em paralelo, tá? Quando a gente coloca essa resistência no meio aqui, ó, aquelas duas resistências, as duas fontes, na verdade, já deixam de estar em paralelo. Por que deixou de estar em paralelo? Alguém sabe dizer? Porque as duas fontes não passam pela mesma resistência, né, professor? Não é isso não. Não faz parte do mesmo circuito. Não é isso não. O circuito é o mesmo, tá? Tudo dentro do meu circuito aí. É outro motivo. É o motivo da aula passada, tá?
primeira coisa que foi na aula passada foi o quê? A Ela definição. tá ligado em série? Não tá ligado em série. A gente falou da definição de associação em paralelo. Na associação em paralelo tem que acontecer o quê? Acho que tem que se percorrer o mesmo caminho, né? Não, tem que percorrer o mesmo caminho. Os terminais tem que ser comum, tá? Os dois terminais de um lado tem que ser comum, como tá aqui, ó. E aí liga ao restante do circuito, como tá aqui embaixo. Só que esses de cima aqui, os dois terminais são comuns? Não. Não. Então, tem a resistência no meio, tá? Tem resistência no meio. Então, isso aqui, essa resistência em série no meio desmanchou aqui a associação em paralelo, tá? Então, desmanchou a associação em paralelo. Então, aqui não é mais associação em paralelo aí. E aí vai lá, é série? Não é série não, tá? Eu falo, existe esse negócio de série paralelo que como é que é na existência de como é que é na ausência de um é a presença do outro, não existe isso não. Então aqui não é nem série nem paralelo, tá? Então, tá, entendi. É que a gente falou da aula passada mesmo, que teria situações que não ficaria nem série e nem paralelo. É nesse caso aí. Também, nesse caso também seria. Então é isso, tá? Tem um nome para definir? Não é série nem paralelo, não tem nome não. Tá? Aí Armeng. Nem Armeng, não também não. É só não é série nem paralelo, porque o série e paralelo são os mais comunzinhos e fáceis de usar. Os outros não tem nome não, tá? E a gente usa sem nome mesmo. Porque não vai dar para ficar nomeando várias situações diferentes. São muitas situações distintas, eu fosse dar nome para todo mundo. Mas tem alguns que tem nome também, tá? Além de série paralelo, tem outros dois aí que tem nome, tá? Já adianto para vocês que vai ser pi, né? E vai ser... Chama de delta, né? Chama de... Geralmente, isso em prática, a gente chama de jump, não é isso? Não, jump é outra coisa. Jump é um pulo. Você pegar a própria palavra em inglês, jump significa pulo. Se você pegar de aqui para cá e fazer uma ligação de cá para cá, isso é um jump, tá? Jumper, tá? Você pega um pedaço de fio e liga de um ponto a outro do circuito, tá? É um jumper, é o jumpear. Então, é isso, tá? Então, a associação, vamos recapitular. Então, a associação em paralelo de fonte só pode acontecer quando? Quando tiver a mesma tensão, tá? As duas ou mais fontes tiver a mesma tensão, certo? E qual a vantagem que a gente tem em colocar elas em paralelo? O tempo, né? Aumenta o tempo, né? A gente aumenta, não é nem o tempo, é a capacidade de fornecer carga, até como eu disse, não é o tempo, não. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho a carga aqui, ó, só para dar um contra-exemplo para vocês. Eu tenho uma carga aqui que a cada fonte dessa aqui fornece 1 ampere-hora, tá? 1 ampere-hora, tá? Eu tenho uma carga aqui que demande, sei lá, imagina se a gente só tem uma fonte primeiro, a gente só tem uma fonte. Aí eu tenho uma carga aqui que demande, sei lá, o próprio 1 ampere-hora. Então vai durar, essa fonte vai descarregar em quanto tempo? 1 hora. 1 hora, né? 1 hora. Mas agora eu tenho outra carga aqui que demande 2 amperes-hora. E eu coloquei aqui agora duas em paralelo. O que vai acontecer aí? 1 hora também. 1 hora também, tá? 1 hora também. Ou seja, o cara colocou uma mais aqui só para compensar aquela outra, esse consumo a mais, tá? Isso aqui é comum, tá? Então, para o meu celular, por exemplo, ele é modelo A5, né, se não me engano. E aí existe o modelo A7, que é maior do que o meu, tá? É igualzinho tudo, só muda que a tela é maior. Se a tela é maior, ele consome mais. O que os caras fizeram aqui para durar o mesmo tempo de bateria um dos dois, um descarregar primeiro que o outro? Aumentou a capacidade. Acrescentou mais bateria em paralelo aqui, ó. Mais célula de bateria em paralelo, tá? Ou seja, a bateria desse aqui é maior, tá, do que a bateria do meu, tá? Mas no fundo os dois têm a mesma durabilidade. E por quê? Porque o consumo do A7 é maior e do meu A5 é menor, tá? Então o tempo dos dois é o mesmo, tá? Professor, no caso aqui do primeiro aqui, e aí eu consumo aqui, por exemplo, eu tenho 1 ampere-hora e eu consumo 2 ampere-hora aqui. Não, você consome 1 ampere, não consome 1 ampere-hora não, tá? Ampere, tá. Eu tenho 1 ampere-hora aqui, e aí essa carga aqui, se eu botasse, por exemplo, uma
uma carga que fosse 2 horas. Eu reduziria isso aqui para 30 minutos, esse primeiro exemplo aqui. Eu não entendi aí como é reduzir. Para reduzir para 30 minutos, mas vou dizer como é que reduzir para 30 minutos. Alguém sabe dizer como é que faz para reduzir isso para 30 minutos? Bota uma carga de quanto aqui? A gente, porque se eu botar uma de 4 amperes. Isso, 4 amperes. Uma, pronto. Se botar uma carga de 4 amperes, tá, reduz aqui o funcionamento em a metade do tempo, tá? Cai para metade do tempo. É isso que eu queria saber. Mas vocês ficam ligados no seguinte, tá? Que a parte da fonte aqui, ó, é uma coisa, tá? A parte da carga é outra coisa, tá? Então, por exemplo, se é o celular, vamos pegar o celular como exemplo. O cara projetou o celular, depois que ele projeta o celular, já está tudo pronto, ele sabe o consumo do celular, sabe? Por exemplo, vamos chutar aqui nesses amperes aqui, é muito alto para celular, mas vamos supor que ele chegou a 1 ampere-hora, tá? Desculpa, 1 ampere, tá? A carga dele, a carga que ele consome. Então, o que o cara vai fazer? Aí ele vai projetar agora a fonte, vai projetar quantas baterias ele consegue colocar dentro daquele espaço, tá? E quanto tempo essa bateria vai requerer recarga, tá? E aí o projeto é feito mais ou menos em cima disso. Então, uma coisa está atrelada à outra. Não é que a gente fica mexendo na carga aqui para ajustar a fonte, não. A gente só mexe na fonte. Então, um exemplo disso está em banco de bateria, tá? Então, um banco de bateria que é usado aí, por exemplo, em telefonia ou em no-breaks, esse tipo de coisa, o pessoal projeta o banco para carga. Ele sabe que a carga ali demanda certa corrente, tá? Ele vai lá e projeta o banco de baterias para um tempo suficiente ali para aquela aplicação. Aquela aplicação, vamos supor que demore, sei lá, meia hora para salvar tudo, restabelecer o sistema. Então, ele tem que projetar esse banco aqui para atender aquela carga e naquele tempo dado lá para aquela aplicação. Ele vai ver lá quantas baterias ele precisa, tá? E tudo mais de acordo com aquilo. Não é porque ele vai ficar mexendo na carga, não, né? Então fica claro isso aí, que a gente não fica mexendo na carga. Eu só mexi algumas vezes aqui para tipo de exemplo. Professor? Oi. Você falou em celular aí. Você chegou a abrir algum celular da Apple para saber o motivo que o celular esquenta bastante no segura a bateria? Não mexo no celular, não. Eu tô passivo para mexer com isso. Que é incrível que o celular não segura a bateria de maneira alguma. Passa a mão dele, é a mesma coisa. Nunca mexi com eles, não. Na verdade, meu celularzinho é tudo mais simplesinho. Então, esse da Apple, caramba, eu nem mexo, nem chego nem perto. Mas vamos lá, né? Então, é só isso que eu tinha para falar aqui de fontes em paralelo. Então, tenta fazer o seguinte, comparar associação em série com associação em paralelo, tá? Para você saber separar uma coisa da outra. Qual a vantagem, por que eu associo em série, por que eu associo em paralelo, tá? Qual a vantagem de um e qual a vantagem do outro, né? E quais são as condições que eu posso fazer um e quais as condições que eu posso fazer outro. Então, um bom comparativo é você colocar um do lado do outro e tentar imaginar isso aí, tá? Fusíveis. Aqui, né? Então é isso. Então, com isso aí a gente termina essa parte aí da associação em paralelo, tá? Alguém tem alguma dúvida? E aí eu já posso liberar para amanhã, talvez, no máximo sexta, né? Eu libero aí mais 1 ou 2 questionários para vocês, tá? Já coloquei um de série lá, vou colocar um outro de paralelo, tá? Associação em paralelo. E vou colocar um também que mistura aí, é teórico, né? Misturando, você distinguir, separar, né? Entre série e paralelo, tá? Um pouco de teoria aí. Pode repetir aí que cortou aqui. Eu vou colocar alguns questionários lá para vocês. Vou colocar bem uns 2 ou 3 questionários agora lá, tá? Um de série, já coloquei um de série, vou colocar um de paralelo, vou colocar separando um do outro, né? As teorias, e vou colocar um também só para vocês treinarem isso aqui de associação para fazer essas continhas de cabeça aqui, associação, tá? Por exemplo, 3K em paralelo com 21K, vai dar quanto de cabeça, tá? Então vai ter pelo menos uns 3 questionários, eu vou liberar lá mais para vocês aqui para sexta-feira. Vai ser cronometrado, professor. Nota, professor. Eu acho que eu vou colocar cronometrado, tá? Vou colocar com tempo, porque eu tô vendo que tem umas pessoas se reunindo aí para poder fazer. Vai até bom isso, né? Porque tá estudando, mas aí fica alguns esperando as respostas de alguém para depois botar lá no sistema, né?
Então, eu vou É colocar valendo com nota, tempo. é? Tudo é valendo nota. A gente não tá fazendo nada sem valer nota aqui, não, tá? E a gente como é que é o nome? É mercenário, tá? Só pensa aqui no ponto, tá? Ah, beleza. Professor, aproveitando aí. O último questionário que o senhor colocou lá foi 10 questões em 5 minutos, professor. Na verdade, eu achei, eu fiquei frustrado porque assim, eu tinha muita coisa para fazer e às vezes a velocidade que uma pessoa tem em captar, em aprender, ela não igual a todo mundo. Então, assim, umas pessoas têm mais rápido, pega com mais rapidez, outras precisam voltar lá, no meu caso. Eu preciso voltar, eu preciso ir lá no meu caderno que eu anoto tudo, e aí vou lá e tiro uma dúvida. Aí eu achei frustrante, porque enquanto eu fazia cálculo, ia fazendo os cálculos, de repente o tempo, e aí eu fiquei preocupado com o tempo, e resultado, o resultado foi péssimo. 10 eu acertei 4 questões, eu fiquei frustrado. Depois fui fazer aquela outra a avaliação lá de equipar, também errei tudo, aí eu já estava terminei errando tudo. Eu falei, caramba, esse tempo Mas é o seguinte, antes de fazer, você tinha feito a lista de exercícios toda? eu fiz, eu venho fazendo. Não, porque é isso, assim, porque eu acredito que quem fez a lista de exercícios todinho, tá? Já tá com a lista ali na ponta da língua ali, tá? Aí pronto, aí quando vai fazer o questionário, inclusive tem várias questões que são tiradas da lista, tá? Inclusive, tá? Então, a questão é essa, fez a lista toda, se fez toda, já tá treinado já. Inclusive vai encontrar questões repetidas lá dentro do questionário, tá? Mas se for direto para o questionário, realmente não vai dar tempo de fazer, não. Pegou, deixou a lista de lado e falou, vou fazer esse questionário aqui, então não vai conseguir fazer, assim, pode ser que consiga, né, porque se tiver alguma bagagem anterior aí, mas para pegar do zero assim e dizer que vai fazer dentro daquele tempo, fica mais difícil, tá? Mas eu assim, a sugestão é que o senhor coloque um tempo um pouco maior, porque ficou muito apertado. Mas de qualquer forma, mesmo se coloque tempo maior, se não fizer a lista primeiro, não vai resolver. Né? Eu faço, eu estou falando, o meu caderno não tem, eu acompanho todas as aulas e depois que eu termino aqui, eu fico aqui mais ainda uma hora e meia, para fazer, voltar atrás para exatamente acompanhar o processo. Mas além disso aí que eu estou falando, a questão é o exercício que está no AVA, tá? Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês aqui, cadê? Então, a lista de exercícios aqui, lei de homem, não, vamos para cá, semana 9. Então, aqui tem lista aqui, 6, semana 6, associação em série, por exemplo, que a lista está aqui, ó, associação em série. Essa é mesmo. Então, tem que fazer essa lista aqui, ó. Quem fez essa lista todinha aqui, tá? E eu garanto que se eu pegar o questionário lá e comparando com essa lista aqui, você vai encontrar um monte de coisa, se não igual, parecidas, tá? Então, por isso que eu tô... Cadê? Então, é isso que eu estou falando aqui, que vocês têm que fazer, ó. Depois que respondeu tudo isso aqui, já está consciente, aí você vai lá, vai no outro lá e resolve, tá? Então, é isso que tem que fazer. Não pode ir direto para aquele lá achando que vai dar certo, tá? Que fica mais difícil. Então, o que caiu lá? Deixa eu ver se tem alguma aqui que eu coloquei de lá. Eu peguei uma parecida com uma dessas assim, ó, dando uma voltinha aqui com essas coisas, tá? Peguei uma parecida com essa aqui também. Tá? Professor? Então, foi dessa aqui, aliás. Fala. Então, é tudo parecido. Né? Eu ia comentar com o senhor que nessa lista de exercícios que teve aí, essa atividade, teve também uma das questões que estava faltando a unidade de medida. Aí eu cheguei a comunicar com o líder para ele falar com o senhor. Mas não falou, não. Teria que mais alguém identificar o erro para ele poder chegar e falar com o senhor, entendeu? Tá, deixa eu colocar aqui. Faltou unidade de medida, foi em questão? Foi. Só isso mesmo. Sério, né? Foi duas, foi que você falou? Acho que, se eu não me engano, foi duas. Só que a questão é aleatória, né? Duas questões. Então, eu vou anotar aqui que é série. Depois eu não me recordo se ela se repetiu na outra tentativa ou se foi diferente, entendeu? Mas eu dou uma repassada em todas, então. E vejo lá. Adriano, pode dizer, Adriano. O Adriano tá dizendo aí.
Tem Adriano com a mão levantada aqui. Foi eu que falei. Então tá certo. Mais alguém aí? Eu vou ver a questão do tempo aí, viu, Walson? Deixa eu anotar aqui também essa questão do tempo. Tá bem, professor. Aí, essa atividade aí, professor, que nem você falou, quem fez o exercício antes da atividade, dava para conseguir responder, não de primeira, né? Porque a primeira toma pau. Então, você raciocinar como é a atividade, você toma pau. Mas da segunda em diante, dá para responder, né? A questão é essa. A questão é estudar, porque se não estuda, não, é que nem eu tô falando, andar de bicicleta, que é que nem andar de bicicleta, só aprende quem faz. Quem estiver tentando fazer exercício, quem estiver tentando acompanhar a aula, só olhando, não aprende não, tá? É que nem o cachorro lá, o cachorro, se olhar para esse cachorro seria açougueiro, né, que o pessoal fala. Mas vamos agora, vamos ter mais meia hora e vamos para o próximo assunto aqui, tá? A aula não acabou ainda não. Então, vamos para o tipo de associação agora, tá? A gente vai chamar de associação série paralelo, tá? Vai estar misturada a associação série juntamente com paralelo. E aí não responde aquela pergunta, não. Então, o pessoal perguntou se tinha série, se tinha paralelo, e se tem nome para outras coisas. Vai ter esse série paralelo aí, né? Que vai ter nome, né? Série paralelo, e vai ter uns outros dois aqui, que é o delta, né, o estrela, na verdade, e o delta também, tá? Mas esses aqui vocês vão ver lá em Eletro 2, não vai ver aqui não. E vai ter, e continua tendo mais coisa aqui para baixo, tá sem nome, tá? Mais associações aqui sem nome. Então, por isso que eu não quero que vocês se restringam a cabecinha lá limitada de série paralela. Série, se não é série paralela, se é paralela é série, né? Porque tem mais coisa aqui para baixo, ó. Mas o que a gente vai trabalhar aqui, agora a gente vai trabalhar o quê? Vamos trabalhar misturado, série com paralelo. Então vai ter série, tem hora que vai ter série, tem hora que vai ter paralelo. Vai ficar alternando entre eles aí. Alternando assim, né? Vai ter misturado eles aí. Mas, só a título de exemplo, tá? Temos aqui uma fonte, né? E aqui temos 5 resistores aí, ó. Eu pergunto a vocês, quais desses resistores estão associados em série ou paralelo, tá? Por exemplo, será que o 1,5 está associado em série com 3? Ou será que um de 5K está associado em paralelo com o de 500? Tá? Procurei quem está em série e quem está em paralelo aí. 1,5 está em paralelo com 3. 1,5 paralelo com 3, deixa eu anotar aqui em cima. 1,5 paralelo. Não, desculpa, em paralelo não, é série. Série com 3, né? Série com 3. Mas 5 está em paralelo com 500. 5 paralelo com 500. Mais alguém? Aí não está nem série nem paralelo. Onde que não está nem série nem paralelo nenhum? Ninguém está em série nem paralelo? Só foi esse símbolo em cima mesmo? Não. Não entendi. Com a setinha aí? Esse símbolo com a setinha, essa resistência com a setinha, como é mesmo? Significa que a resistência é variável, tá? Que ela varia, tá? Ela pode variar de 0 até um valor R qualquer aí. E aí? Então, tem um rapaz que disse que isso aqui tá, tem gente que diz que não tá nem série em paralelo. E os demais, o que acham? Tá em série e paralelo. Qual deles está em série e qual está em paralelo? Tem que dizer qual é. 1,5 e 3. Então, isso aqui que está falando. E o 5 e o 500. E o 5 e o 500. Tá. Então vamos responder aí, né? Então a resposta correta é não tá, ninguém está nem série nem paralelo aí, tá? Vamos ver Cada variável não, vamos ver a definição, né? A questão é a definição. Que a gente viu lá. Para estar em série, né? Lembra que para estar em série tem que compartilhar esse terminal aqui do meio, né? Tem que ser exclusivo deles dois, tá? E os restantes vai para o restante do circuito. Esses dois aqui, eles estão unidos aqui pelo meio? Tá unidos. Mas aqui é exclusivo dele essa ligação? Não. Não, tem uma coisa ligada aí para baixo, ó. Então não tá em série não, tá?
E qualquer outro que você pegar, e qualquer outros dois que vocês pegar, vai ter a mesma coisa. Esses dois não tá em série, porque tem essa ligação cá para cima, tá? E qualquer outra combinação que vocês pegarem, tá? Não vai estar em série. Vamos ver agora o paralelo. Paralelo a gente definiu aí paralelo, tá? Tem que compartilhar os dois terminais, né? Tanto os de cima ali, né? Quanto os de baixo. E daí ligar ali ao restante do circuito, ó. Vamos pegar dois aqui, por exemplo. Esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Eles compartilham aqui esse terminal, né? Liga aqui ao restante do circuito. E o terminal de cima, eles compartilham? Compartilham também. Não, compartilha não. Por que não compartilham? Porque tem a resistência em cima? É a resistência no meio aqui. A resistência dá uma queda de tensão no meio aí, tá? Então aqui já é outra coisa, tá? Então, para ter compartilhado, aqui tinha que ser fio liso, ligando um com o outro ali, ó, igual tá no desenho lá, ó. Entendi. E ao mesmo exemplo eu falei também da bateria aí, que a gente falou de colocar a resistência lá em cima. Tinha as duas baterias, colocou a resistência, inclusive era de 3 também que eu coloquei lá, né? E aí tirou o paralelo, mesma coisa aqui. Então esses dois aqui não estão em paralelo também, ó. Então nem está em série, nem está em paralelo. E qualquer outros dois vocês pegarem aqui, não vai estar nem em série nem em paralelo, tá? Qualquer outros dois vocês pensarem. Então esse é um circuito do neném aí, ó. Nem série nem paralelo, tá? Nem uma coisa nem outra. É um dos milhares de exemplos que existem. Esse é o sem nome, meu professor? Não entendi. Esse circuito é sem nome? É sem nome, Circuito tá? misto. Não, é assim, ele chama de circuito misto, mas dá para transformar. Ele tem uma parte aqui que tem nome, tá? Essa partezinha interna dele tem nome, ó. Tá? Esse aqui vai chamar ela de estrela, tá? Ligação em estrela. E aí a gente converte isso aqui, na verdade, uma ligação em delta, tem uma forma que faz isso aí, depois você consegue simplificar esse circuito, tá? Você consegue resolver. Mas bora apagar aqui, vamos adiante. E aí essa associação também, tá? Vai ter uma que é chamada associação em cascata, tá? Que vai ser tipo isso aqui, ó. Então dá uma olhadinha para ele aqui e tenta agora achar aqui se tem resistores associados ou em paralelo ou em série aí, que dê pra gente mexer neles, tá? Eu acho que não tem não, professor. E os demais acham que Acho que tem não, professor. Não. não. Então vamos pegar 2 a 2, R1 e R2. Será que tá em série? Positivo. Não, negativo, tá? Não, porque ele Negativo. compartilha. Não, porque essa ligação aqui no meio aqui, ó, destrói a série ali, tá? Negativo aí. E os dois têm paralelo? Também não. Também não, porque tem essa fonte aqui no meio do caminho aí, entre essas ligações do lado de cá, ó. Então não está em paralelo também. Então não está nem série em paralelo, o R1 e R2. Vamos pegar agora o R2 e o R3. Será que está em série? Também não, professor. Tem a resistência do lado dele. Não, por causa da resistência do lado. E será que está em paralelo? Paralelo Não. também não, porque tem cada resistência também. Isso, cada resistência está ligada aqui nesse caminho aqui, não permite que os dois estejam em paralelo, tá? Então não está nem série em paralelo. E agora o R3 e R4. Será que está em A série? mesma coisa. Nem série, nem paralelo. Por que não está em série? Cada resistência também aí. Não. Se você pegar ó, aqui, daqui para cá, ó, tem uma união entre eles e é exclusiva deles, tá? É só dos dois. Né? Não compartilha com ninguém. Esse ponto aí não é, professor? Pode chamar de nó? Não, né? Não entendi. Esse 4 onde? Esse ponto aí, ligando os 3 resistores aí no meio, pode chamar de nó? Não, né? Pode chamar também. Pode. Então tem esse nó aqui ligando os dois, tá? Tem esse nó ligando os dois, tá? E aqui, ó, se pegar nesse terminal aqui, ele liga o restante do circuito, que é essas coisas para lá, e aqui liga aqui o restante do circuito, que é essas coisas para cá também, ó. Então, o R1, o R3 e o R4 tá associado de que maneira aí? Série. Tá em série, tá? Esses dois aqui tá em série. Vou colocar valores neles aqui só para a gente facilitar essa conta aqui. Vamos botar aqui esse aqui de 5 ohms, tá? Esse aqui 3 ohms. Esse aqui eu vou colocar de 8 ohms e esse aqui eu vou colocar de 2 ohms. Essa fonte eu vou colocar de 10 volts aqui, só para facilitar. Então, se os dois estão associados em série, a gente pode trocar eles pelo que aí?
Uma resistência só? Uma resistência. E essa resistência vai ter quantos ohms? Vai ter qual valor? 8. 8 ohms, que é a soma dos dois, né? Então, olha só, desse ponto aqui, ó, eu vou pegar essa bolinha aqui de cima, esse nó ali de cima, e esse nó aqui de baixo, ó. Vou repetir eles aqui, só para ficar claro para vocês. Então, entre uma coisa e outra, eu vou, em vez de colocar os dois resistores, eu vou colocar apenas um único resistor. E esse resistor tem 8 ohms. E agora, ao invés de olhar para o desenho de cima, vamos olhar agora para o desenho de baixo aqui, ó. A gente já modificou o circuito, né? E nesse cara aqui agora, existe alguém aí que eu possa associar em série ou em paralelo? Dois caras aí, né, que a gente possa associar. O 2 e o 8. 2 e 8 está associado de que maneira? Série também? O primeiro 8 ou o segundo 8? Tem dois 8 aí. O primeiro 2 e o primeiro 8. Esses dois aqui tá associado em série, gente? Não, que tá compartilhando. 8 do meio. Não, porque tá compartilhando esse aqui, essa perninha aqui do meio, ó. Então não tá em série não, tá? E aí, tem alguma coisa que pode mexer neles aí? Pode sim, tá? Esses dois aqui estão associados de que maneira? É paralelo. Paralelo, tá? Paralelo dos Não dois há aqui. resistência entre eles dois. Então, se tá em paralelo, vai dar quanto a resistência deles dois aí? 16. Oi? 16 ohms. 16 não, tá? Ó, vai dar 4 ohms, tá? Lembra que a associação em paralelo é a soma dos inversos, tá? E quando os dois estão iguais, tá? A gente cai pela metade, né? Estão iguais, cai pela metade. Aqui é 4 ohms, tá? E aqui 2 ohms. Deixa eu mudar essa fonte aqui só para 6 volts, né? Só para facilitar aqui. 6 volts. E agora, esses dois resistores aí de 2 e de 4 ohms ficaram associados de que maneira aí? Em série. Em série, tá? Todo mundo consegue ver que tá em série, hein? Uhum. Então, associando Beleza. os dois em série aí, tá com quantos ohms a equivalente deles? 8. 8, será possível? 6. 6 Seis ohms. ohms. 6 ohms. Soma 2 com 4 dá 6, né? 8 não. Então, pronto. Então é isso, ó. Então veja que esse circuito de cima aí, que estava ali em cima, a gente conseguiu simplificar ele para apenas esse circuitinho aqui. Mas por que a gente conseguiu fazer isso? Conseguiu porque tinha resistores aí associados em série, que depois a gente foi juntando, associando, ficou em paralelo, depois foi ficando em série, tá? Até chegou, e a gente foi juntando essas informações, o que estava em série e em paralelo, foi achando os equivalentes aí, e transformando o circuito aí. E aqui agora? Será que eu consigo calcular a corrente agora desse circuito? Sim. Então calculei, a corrente vai dar quantos amperes nesse circuito mais simplesinho aqui, o último que eu fiz aí? Tá com quantos ohms? Vai dar 3. Dá 2 amperes. 2 amperes. 2, por que 2 amperes? Então, vamos lá, lei de Ohm. I é igual a Vai V ser sobre R. Vai ser. Dá 1. 6 dividido por 6 dá 1 ampere, tá? Como disseria, dá 1 ampere. 6 por 6. 6 por 6. 6 por 6 dá 1 ampere. 1 ampere. Então, se a gente pegar esse 1 ampere, vamos voltando agora às figuras, tá? Está bem embolado aí, mas tomara que vocês verem aí, ó. Esse 1 ampere, se a gente voltar na figura anterior, esse 1 ampere, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da caneta aqui. Onde é que muda? Ixi, Maria, foi piorar tudo aqui. Pera aí, rapaz. Aí, eu fiz apagar tudo ali. Deixa eu desenhar ele ali no outro, porque aí eu consigo fazer maior. E dá um zoom ali. Então, essa resistência aqui era 5 ohms, né? Aqui é 3 ohms, aqui 8 ohms, aqui 2 ohms, e a fonte de 6 volts. Então, vou refazer tudo aqui, ó. Então, a resistência. A primeira equivalente deu quantos ohms, vocês lembram? Deu 8 ohms, né? A segunda tinha dado quantos ohms? A primeira equivalente deu 4. A segunda que deu 4, tá? A primeira deu 8. E depois a terceira, tá? O equivalente que a gente fez, deu 6 ohms. Pronto.
Aqui é ampere não, aqui é volt. E a gente vai calcular a corrente, né? Vamos para a corrente, ó. A corrente aqui, a gente calculou, deu 1 ampere, né? A gente voltou para essa figura aqui, ó, 1 ampere também, ó. 1 ampere. Então veja que na resistência de 2 ohms e na resistência de 4 ohms está passando 1 ampere, tá? Nas duas, porque os dois estão em série. A corrente é a mesma. Vamos agora voltar para esse circuito aqui, ó. Nesse circuito, 1 ampere sai da fonte. Chegando nesse nó aqui, o que acontece com a corrente? Ele desce a metade. Divide, Metade, ela divide, mas vai ser a metade? Vai descer equivalente. Metade para cada resistência. Por que a metade para cada resistência? Porque são iguais. Porque as resistências são iguais, tá? Só por causa disso, porque são iguais. Se for diferença, tem que calcular. Para calcular, usa o quê? Usa qual regra que a gente falou hoje? A regra do divisor de corrente, tá? A regra do divisor de corrente. Você conhece 1 ampere que está chegando aqui, conhece as duas resistências que está de um lado e está do outro, você vai usar a regra do divisor de corrente para calcular aí a divisão da corrente. Mas nesse caso aqui, como as duas são iguais, divide a metade, né? Vai ficar 0,5 para um lado e 0,5 para o outro lado. Ó. Quando é diferente, é como processo, pessoal? Esse que a gente escreveu aqui antes, cadê? Esse aqui, ó, regra do divisor de corrente aqui, ó. Vou botar de amarelo aqui, ó. Opa, pera aí. É isso aqui, ó. Essa regrinha aqui, ó. Que vocês fizeram exercício nesse instante também, né? Passei também exemplo para vocês fazerem. Então tem que usar essas duas equações, na verdade, aí. Eu não vou fazer, não. Depois, se tiver algum exemplo, a gente faz. E depois a gente faz o quê? Pode voltar para a figura anterior aqui, ó. Veja que está conhecendo as correntes em todas as resistências, ó. Agora vamos voltar para a figura original. Só copiar essas informações para cá, né? Aqui é 1 ampere. Vou colocar de outra cor aqui. Verde. Verde tá pior. Vou colocar roxo. Aqui é 1 ampere. Descendo aqui é meio ampere. E seguindo para aqueles dois resistores ali também é meio ampere. Ó. Ou seja, a gente tem as correntes em todos os resistores. Se quisesse calcular essa tensão V4 aqui, ó, como está pedindo, como é que eu faria para calcular essa tensão aí agora? V4 é igual a quem? Resistência vezes a corrente. Qual resistência igual a corrente? Fala os valores aí. 0,5 ampere vezes quem? 6 volts. 6 volts? Não. Multiplicar ampere por volt vai dar potência, talvez a resistência. Resistência é ohms, ó, 3 ohms. Tá? 3 ohms. 3 ohms. Tá? Então, Essa é corrente. Oi? Essa é corrente. Não, isso aqui, o 3 amperes, 3 ohms é a resistência. O 0,5 amperes que é a corrente, tá? É corrente, isso. Quem inverteu, não vai? Não, porque a regra é VRI, né? VRI, né? Então, vou escrever a resistência primeiro, a resistência na frente aqui, ó, depois da corrente. 3 vezes 0,5 dá quanto? Dá 1,5 volts. Isso, 1,5 volts. Então a gente sabe aqui a tensão nesse resistor. E se quisesse calcular para qualquer um dos resistores, só aplicar essa mesma ideia aí, tá? De multiplicar a resistência vezes a corrente, a lei de Ohm. Entendido aí? Então é isso, tá? Se eu quiser achar R total, é só somar o resultado de todas elas? De todas o quê? Por exemplo, eu achei aqui a fonte, né? A corrente, na verdade, aqui. 1,5. Você achou 1 aqui, 370. Volt. Aqui, 1,5 aqui é volt, né? Que eu achei aqui. A gente tem uma sim, atenção. Atenção, tá. Aqui não é na fonte, não. Aqui é na resistência R4, ó. R4. Nessa resistência. A tensão na fonte é 6 volts, tá aqui, ó. Tá. Aí, se eu... já entendi aqui. Aí, para eu achar esse volt aqui em todo esse circuito, eu vou ter que somar todo o resultado de cada resistência que eu achei. E aí não é somar, não.
Não é somar, não. Você vai ter que aplicar isso aqui, a lei de Ohm para cada, em cima de cada um, ó. A lei de Ohm é a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Você vai multiplicar a resistência vezes a corrente. Não tem soma aqui, não. E aqui, Tá? como são resistências diferentes, eu vou ter valores diferentes. Mas a hora que eu somar ele tudo, eu tenho que achar esse 6 volts aqui? Na verdade, não é somar tudo, não, tá? Esse somar, depois a gente vai ver aí. Na verdade, não vai ser somar tudo, não. Mas depois eu vou dar um exemplo com isso aí. Mas você falou é interessante, mas não vai ser a soma, não. Porque o série, no circuito série é só somar, né? Se eu somar V1 com V2 com V3, vai dar a tensão da fonte. Aqui não. Aqui vai ter. Lembra que vai ter gente em paralelo aqui. Se está em paralelo, a tensão se mantém, tá? Tá a tensão é a mesma. Bora fazer então aqui, né? Vamos pegar essa ideia aqui que Valson pegou aí, vamos fazer aqui. Vamos calcular as tensões aqui de todo mundo, tá? Todo mundo calcula aí as tensões em todas as resistências aí para mim. Tanto no R1, quanto no R2, quanto no R3, tá? É o tempo que eu pego uma água ali. Vocês calculam essas resistências. O R1. E aí, a tensão em R1 deu quanto, hein? Vai ser 2. 2? É. 2 o quê? 2 volts. 2 volts, né? Pronto, deixa eu anotar aqui. Então aqui vai dar 2 volts. E em R2 acharam quanto? Vai ser 8 ou 4. A divisão aí vai ser boa. É só aplicar essa equação aqui, ó. V é igual a R vezes I. Não é isso, mas vai pegar o quê? A corrente vai ser 1 ou vai ser 0,5? A corrente no resistor. A corrente no resistor é quanto? Tá passando 0,5, né? Então é 0,5, pronto. Eu pensei que era 1, eu olhei agora. Então aqui vai ser 4 volts, né? 4 4 volts. E nessa resistência de cima ali, na R3, vai ser quanto? 2,5 volts. Então 2,5 volts. Tá? E na outra aqui a gente já viu. Oi? Esse R1 não é um novo? Eu não entendi nada aí. Fala, repete de novo aí quem falou aí. No R1 não é um, não? Homem o quê? Ué, 2. O volts, professor? Não é. A corrente vai. Aqui, se eu fazer aqui, ó, o R1 vai ser V1, vai ser R1 vezes a corrente 1, a corrente que passa nele. Então vai ser o quê? Vai ser 2 ohms vezes a corrente que passa nele é 1 ampere. 2 vezes 1 dá 2, tá? 2 volts, tá? Vai ser 2 volts aqui, ó. Sim. Só aplicar essa equaçãozinha para todo mundo aí, ó. Vai só mudando onde é 1 ali para 2, né? E substituir os valores. E a 4 é 1,5 volts, já está feita, né? Isso, 1,5. Pronto. Então tá aí, ó. Vamos agora olhar essas tensões que está em verde aí nas figuras embaixo, só para vocês compararem, tá? Vamos descer aqui. Primeiro aqui, ó. Entre esse ponto aqui e esse ponto, a gente vê que tem 4 volts aqui em cima dessa resistência R2, né? Tá vendo?
Bora ver agora nessas duas resistências aqui, entre os mesmos pontos, só que agora olhando por esse caminho aqui, das resistências R3 e R4, ó. Vai ter o quê? Vamos ter duas resistências em série, que é R3 e R4, e você vai ter uma tensão de 1,5 e uma tensão de 2,5. Vai dar quantos volts aí? 4 volts. 4 volts. Então veja que, vou chamar aqui de A e aqui de B, só para ter os nomes aí. Ó. Veja que se eu olhar tanto pela essa resistência do meio aqui, ó, por esse caminho do meio, eu tenho 4 volts, ou se eu olhar por esse caminho aqui, passando pelas duas resistências em série, eu também vou ter 4 volts, tá? Então significa que está correto aí nossas contas, e a gente já sabe qual a tensão entre A e B ali, ó. Entendi todo mundo? Beleza. Então a gente pode ver isso nessa figura aqui embaixo também, ó. Se eu quisesse colocar aqui, a gente poderia ver que aqui a gente tem 4 volts, né? Nessa resistência aqui, ó, 4 volts, ou nessa daqui também, que a gente fez a conta lá, deu 4 volts. E as duas estão associadas de que maneira aqui? Em série. Não, aqui essas duas agora, as outras duas, vê direito aí, ó. Ah, não. Esse é paralelo, né? É paralelo. Se está em paralelo, o que acontece com a tensão? Multiplica. Não, a tensão é a mesma, tá? A tensão é a mesma, gente. Ah, verdade, A verdade. tensão é a mesma, os elementos em paralelo. Então é isso. Então, se a tensão é a mesma, vamos para o outro desenho de cá. Ó. Então, a gente pode trocar a resistência em cima desses dois pontos que eu estou anotando ali embaixo. É o mesmo ponto A e B, ó, chamado de A e B aqui, é os mesmos pontos A e B lá de cima também, tá? Vai ter quantos volts aqui entre A e B? 4 volts, tá? 4 volts. A gente tem 4 volts. E agora, a gente tem 4 volts aqui. E aí faltou o quê? Faltou juntar aqui com essa tensão dessa resistência de 2 ohms, que a gente viu lá nessas contas que eram 2 volts, tá? 2 volts. Se são 2 volts, os dois estão associados em série, a resistência, a tensão desse ponto aqui, C para B, vai dar quantos volts aí? 6 volts. 6 volts. 6 volts. 6 volts, que é a mesma tensão de quem aqui? Da fonte, né? 6 volts. A internet caiu. Certo. Então, a tensão da fonte. Então, é isso aí, ó. Então, veja que as tensões desse circuito não basta somar, não. Se eu somar todo mundo aqui, ficaria o quê? Ficaria com 1,5 mais 2,5 daria 4, 4 com 4 daria 8, 8 com 12 daria 10 volts, tá? Está errado. E por que eu não pude somar tudo? Porque tem uma parcela aqui que está em paralelo, tá? Essa galera aqui entre A e B aqui, ó, tanto essa resistência de 2 ohms quanto a associação em série de 3 e 4 está em paralelo. Então a tensão se mantém, que é o que está nessa figura aqui de baixo, ó. Nessa figura aqui, ó. Então a tensão se mantém em 4 volts. Deu para pegar a ideia aí? Deu. Depois na lista deve ter mais exercício sobre isso, tá? Na lista desse tipo de conteúdo aqui. E aí vocês vão fazer esse tipo de coisa lá, ficar vendo tensões, tá? E tudo mais. E correntes. Então é isso. Então vê que a gente já está treinando as duas coisas aqui. Tanto a ideia dos conceitos que a gente viu lá em série, né? A questão da divisão de tensão no circuito em série, né? Que a gente veio aqui. Tanto com a questão também do paralelo também, tá? Se a gente olhar pela tensão. Se a gente olhar pela lógica da corrente, também é a mesma forma. Em azul a gente fez aí as correntes, né? As correntes em série é a mesma, dos elementos em série é a mesma, tá? E as correntes dos elementos em paralelo aí, elas podem ser, só é igual quando os dois forem iguais, né? Como nesse caso aqui, dessas duas resistências de 8 ohms. Vamos ver que vai estar juntando os dois conteúdos aí. Série e paralelo. Alguma dúvida sobre esse exemplo aí? Pronto, então nosso tempo já está acabando, falta só um minutinho, né? Então eu vou deixar quieto aí esse conteúdo. Na aula que vem a gente termina. Mas de qualquer forma eu vou liberar um exercício aí sobre até paralelo, eu já vou liberar exercício, tá? Tinha alguém que falou que queria perguntar alguma coisa dos exercícios da aula passada, da atividade anterior, quem era? Eu falei para perguntar no final, para não interromper. Falei já, foi agora da prova. Ah, tá. Tá certo, então. Então é isso. Se ninguém mais tiver dúvida, a gente Professor, encerra por aí, tá? Fala, Hudson. O IFBA participa da seletiva do World Skills? Seletiva do quê? Que eu não entendi. O IFBA participa da seletiva do World Skills?
Eu acho que não. O Word, como é que deixa eu anotar aqui para eu olhar isso, pesquisar isso, para saber se participa ou não. Até onde eu sei, não, tá? Só letra aí, então escreve no chat aí, deixa eu ver. Escreve no chat que eu anoto aqui. World Skills. É as Olimpíadas do Conhecimento, se não me engano. Aí tem uma seletiva estadual. Então, essas coisas. Eu não sei não, tá? Se participa não. Mas de qualquer forma, se for o caso, é bom perguntar na Direm. Se vocês quiserem mandar um e-mail para a Direm, aí você pergunta lá. Que eu mesmo não tenho conhecimento. Porque eu vejo a galera do Senai participando direto aí. Mas é bom a gente olhar, porque talvez participe, ou então se a gente não participa, mas pode participar também, né? Nas próximas edições. Então é bom a gente dar uma olhada. Beleza. Tá, beleza. Valeu. Então é isso, então. Valeu aí. Valeu, professor. Valeu, diretor. Valeu. Valeu, professor.